Unidade ou uniformidade? Essas duas coisas são a mesma coisa? Hoje eu quero comentar com vocês sobre a diferença entre a uniformidade e a unidade. É possível nós construirmos uma unidade com os nossos próprios esforços, com a nossa capacidade de coordenação, com a nossa articulação? É possível. Hoje vou tratar sobre esse ponto, vamos refletir um pouco sobre Gênesis e eu quero mostrar para você que há uma diferença entre uniformidade e unidade. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Marcos Vinícius e eu sou pastor de uma pequena igreja, sou professor, biólogo, escritor e hoje eu quero trabalhar para vocês um assunto que muito nos toca, a questão da unidade. Porque a palavra de Deus diz em João 17 que quando nós fôssemos um só, o mundo nos veria. Então, grande parte da nossa missão como igreja nasce da unidade. Mas essa unidade, ela é o que faz, o que possibilita que essa unidade seja alcançada. Okay? Então, para a gente começar, vamos começar lá do começo, em Gênesis. Em Gênesis, Deus ele cria o jardim do Éden, cria o homem, a mulher, põe o homem no jardim e ele fala para que ele domine, governe sobre a terra e que ele multiplique-se e povoe a terra toda. Então há uma ordem para Deus para que a humanidade, no caso em Adão, ocupe todo o planeta. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então, conforme a humanidade se espalhasse pelo mundo, pelo globo, essa imagem de Deus iria cobrir a terra. Então, como se a glória de Deus cobrisse toda a terra, simplesmente porque o ser humano está ocupando toda a terra. Mas Deus colocou apenas uma restrição, que não era para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Antes disso, o ser humano, o Adão e Eva, tinham um relacionamento perfeito com Deus, todo o final do dia. Deus falava com o homem diretamente, sem nenhum intermediário, sem nenhuma mediação. Ele vinha até o homem, havia um relacionamento perfeito de Deus com o homem, e existia um relacionamento horizontal perfeito entre homem e mulher. Eles viviam nus e não se envergonhavam. Então, olha que interessante, existe um relacionamento que ele é vertical e existe um relacionamento que ele é horizontal. Detalhe, não basta apenas ter o relacionamento vertical. Tanto é que Deus falou, não é bom que o homem fique só, apesar de ter um relacionamento perfeito com Deus. Nós somos criados para ter um relacionamento horizontal também. Então, Deus cria a mulher, e aí então eles são colocados no jardim para cultivar e guardar. Essa história todo mundo conhece. Infelizmente, o casal, vou falar o seguinte, o casal não guardou a palavra, Satanás percebe que eles não estão convictos da palavra de Deus e consegue enganá-los. E aí a mulher come, o homem também, e então eles são expulsos. Mas antes disso, duas coisas interessantes acontecem. Primeiro, o homem e a mulher começam a ter vergonha um do outro. Eles têm vergonha um do outro e fazem roupas para se cobrir. Então, a primeira barreira para um relacionamento horizontal é a vergonha, que surge como consequência do pecado. Quando nós pecamos, nós sentimos vergonha. Nós começamos a sentir a necessidade de se esconder, de dissimular, de não ser transparente. Quando não há transparência na relação horizontal, é porque há consequência de pecado. Infelizmente, é lógico que esse desdobramento tem novos significados, mas existe uma barreira que impede o relacionamento perfeito horizontal. E também, quando Adão começa a ouvir Deus aparecendo, ele se esconde nas árvores. Então, aquilo que Adão tinha que proteger, ele usa para se esconder. Olha que ironia. E surge novamente uma barreira entre Deus e o homem, que é o medo. O homem começa a ter medo de Deus e se esconde na criação, naquilo que era a sua vocação, no caso. Então, todo mundo já sabe a história. O homem ele é expulso do jardim. Mas preste atenção. Aquela ordem que ele deu para a humanidade de povoar, de ocupar a terra, permanece. Só que agora eles vão ter que fazer isso sem um relacionamento perfeito com Deus e sem um relacionamento horizontal perfeito e sem ter acesso ao jardim do Éden. Antigamente eles poderiam fazer isso tendo acesso ao jardim do Éden. Agora eles foram expulsos e agora eles vão ter que
trabalhar para poder ter o próprio alimento, entre outras coisas, ok? Então, Deus é um Deus de relacionamento. O projeto inicial era que houvesse um relacionamento perfeito com Deus e um relacionamento perfeito entre os homens. Isso foi desconstruído por causa do pecado. Então, a humanidade sai do jardim e começa a povoar a terra. Nesse primeiro momento, toda a inclinação do homem, a maldade no mundo se multiplicou de uma maneira tão absurda que todo o coração do homem era unicamente inclinado para a maldade. O ser humano passava o dia inteiro pensando só em fazer coisas ruins. Deus, ele vê isso e ele tem que intervir. É como se o ser humano falasse o seguinte: tudo bem, a gente já que a gente não está no jardim, agora a gente pode fazer o que a gente quiser. E começou aquela anarquia da humanidade, destruindo, né, tudo que era da vontade de Deus, né? E aí Deus, ele fala o seguinte: não, eu mando no jardim, né? Um pastor amigo meu dizia, e eu mando fora do jardim também. E aí ele manda o dilúvio, e então em Noé, ele reafirma a ordem para os descendentes de Noé de ocuparem e povoarem a terra. Então preste atenção, essa ordenança que foi dada para Adão foi reafirmada em Noé. Novamente, multiplique-se e povoe a terra. Okay? E agora a gente pode entender o contexto da primeira uniformidade, do primeiro movimento da humanidade de unidade, de unificação. Ensinar, olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis 11. E era toda a terra de uma mesma língua e numa mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-nos bem. E foi-lhe os tijolos por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque aos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Então, olha aqui o problema. Para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Quem que mandou ele se espalhar por toda a face da terra? Foi Deus. Deus deu uma ordenança para Adão e depois reafirmou em Noé. Então, quando eles resolvem desenvolver, né, este projeto, esse intento, o problema não é, sei lá, porque eles estavam sendo vaidosos, porque eles estavam sendo talvez egoístas, eles estavam sendo presunçosos. Não, o problema pior, o pior problema desse projeto humano é que se ele se concretizasse, a ordem divina teria sido interrompida. Deus mandou eles se espalhar. Se eles não se espalharem, a ordem de Deus vai ser desobedecida. Então, esse que é o problema da Torre de Babel, né, entre outras coisas. Né? Agora, o interessante é o seguinte: então, no versículo 5, Deus, o Senhor, para ver a cidade e a torre, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrições para tudo o que eles intentam fazer. Deus não está participando deste projeto. Deus não está nesta organização, neste planejamento, nessa articulação. Deus não está. Deus, ele desce para ver o que os homens estão fazendo. Então, olha só um detalhe interessante. Eles estavam colocando como um objetivo construir uma grande cidade, fazer uma torre que chegaria até os céus e construir um grande nome. 3 coisas: uma grande cidade, um grande empreendimento, né, e um grande nome. E Deus olha aquilo e diz: eles vão conseguir fazer tudo o que eles estão planejando fazer. Eles vão conseguir construir uma grande cidade, eles vão conseguir construir uma grande torre e eles vão conseguir construir um grande nome. Né? Não vai haver restrições. Deus está olhando. Então, isso que eu quero falar para vocês hoje isso se chama uniformidade. Uniformidade é quando várias pessoas se organizam com um objetivo comum, necessariamente, né? Que necessariamente não tem Deus no meio. Deus não está participando disso. As pessoas vão conseguir alcançar os seus objetivos, vão conseguir construir uma grande cidade, vão conseguir fazer um grande empreendimento, vão conseguir fazer um grande nome, e Deus não tem participação nenhuma nisso.
E muitas das vezes, esses grandes movimentos de unificação podem estar diretamente contrários à palavra e às ordens de Deus. E então, por isso que Deus intervém. Agora é interessante o seguinte, o que levou a humanidade a conseguir realizar ou ter esse potencial de realização tão significativo? Deus diz, eles são um povo só e têm a mesma língua. Então, quando pessoas se concentram no mesmo espaço e têm uma mesma identidade, né, uma mesma linhagem, um povo, se caracterizando como um povo só, então não são muitos povos, é um povo só, e tem a mesma língua, isso é a base para que os seres humanos possam ter objetivos em comum, realizar grandes intentos, construir grandes cidades e construir grandes nomes. E é Deus que está falando. Deus está dizendo que esse princípio, esse potencial humano vai conseguir alcançar os seus objetivos. Tá? Então a gente consegue perceber que existem empreendimentos, construções, realizações, grandes nomes que são feitos e Deus não teve nenhuma participação nisso. E se esse grande projeto, essa grande cidade, esse grande nome entrar em conflito com a vontade de Deus soberana, ele intervém. E aí que acontece que vem as línguas. Então Deus dessa vez ele não destruiu igual no caso do dilúvio. Ele intervém, mas ele intervém de uma maneira bem cirúrgica. A base deles não era um povo só e uma mesma língua, então Deus tira a mesma língua. E aí eles não conseguem mais se comunicar, não conseguem mais dar continuidade a esse grande empreendimento, e aí eles se espalham obedecendo à vontade de Deus de que toda a terra fosse povoada. Olha que interessante. Então, Marcos, é possível que na história a gente consegue observar vários momentos em que houve uma uniformidade por parte de povos e que alcançaram grandes empreendimentos em várias situações. Podemos citar aqui inúmeras. Praticamente todo o país, né, é grande, que tem o mesmo povo e a mesma língua, já é uma espécie do princípio de coordenação humana que a gente observa em Babel. Então vamos só, o problema não é que o princípio de organização humana é ruim, tá? Tanto é que em outros momentos da história da Bíblia, esse potencial se desenvolve e Deus não intervém, né? O problema é que nesse momento, que se Babel se concretizasse, a ordenança de Deus não seria cumprida. Em outras situações, esse princípio de coordenação humana, ele pode estar tanto convergente com a palavra de Deus, como de forma neutra ou de forma divergente. Quando ele está de forma divergente, conflituosa com a vontade soberana de Deus, Deus intervém. Agora, quando não, a humanidade continua desenvolvendo esse potencial de organização. Vários exemplos da Bíblia a gente pode citar. O próprio povo do Egito é um povo que tinha uma língua só, eles construíram grandes empreendimentos, inclusive as pirâmides estão até hoje, e criaram um grande nome. O nome de Faraó era um grande nome. Em um determinado momento, isso estava convergente com a vontade de Deus, tanto é que José é enviado para o Egito, e dentro desse contexto de uma grande coordenação humana, de grande empreendimento, de um grande nome, José traz uma palavra que traz um problema que, apesar dessa grande organização, eles não estão conseguindo resolver, e aí Deus usa esse contexto para abençoar todos os povos da terra e consegue alimentar o mundo todo num período de escassez. Então note que necessariamente esse potencial de coordenação não é ruim em essência, depende de se ele está alinhado ou não com a palavra de Deus, com a vontade soberana de Deus. Agora, trazendo mais para a atualidade, nós tivemos vários momentos que a humanidade conseguiu realizar grandes intentos, grandes projetos, e necessariamente a gente não pode dizer que só por fato de ser um grande projeto, uma grande cidade, um grande nome, Deus teve alguma participação direta nisso daí. Por exemplo, o projeto Manhattan, que criou a bomba atômica em 3 meses, foi um grande empreendimento. Juntaram-se vários cientistas ali dentro de uma mesma cidade, como se fosse um povo só de cientistas, uma linguagem comum, que é a linguagem científica. Eles conseguiram trazer um reconhecimento ontológico do átomo, né? Acreditava-se que o átomo era uma partícula indivisível. Essa cidade de cientistas, esse povo só, criou um novo pressuposto que o átomo era divisível. Isso permitiu que eles fossem unificados numa mesma linguagem científica, né? Outra questão também é a Revolução Científica, por exemplo, que conseguiu trazer avanços tecnológicos em um curto espaço de tempo por cientistas que praticamente se tornaram o mesmo povo, né? Podia ser inglês ou alemão ou francês, mas quando eles definiram a mesma linguagem científica, porque é praticamente pautada na matemática,
eles conseguiram realizar grandes intentos e grandes projeções, necessariamente não precisaria da participação divina. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: todo fruto, né, que surge deste tipo de base, que depende de um povo só e uma língua só, não é a unidade que Deus está querendo trabalhar com a sua igreja. Preste bem atenção nisso. Quantas vezes a gente ouve pastores falando se todos falassem a mesma língua? Então tome cuidado. Se você conseguir alcançar algum empreendimento na sua igreja, porque todos estão falando a mesma língua, isso aí é fruto de uniformidade, não é necessariamente fruto da unidade que Deus quer, tá? Porque a unidade que Deus quer, ela é diferente de uma uniformidade, dependendo de um mesmo local, de um mesmo povo e de uma mesma língua, tá? Tanto é que depois em Gênesis 12, Deus vai e chama Abraão. Olha que interessante. No caso de Abraão, ele diz: Abraão, saia da tua terra, ou seja, não depende de estar em um mesmo local. Abraão se torna peregrino. Segundo, da sua parentela, não depende do mesmo povo. Abraão, a base daquilo que Deus vai fazer na vida de Abraão, não depende de ele estar no lugar e nem dos laços que ele tem com o povo dele, com a parentela dele. E aí Deus diz: em ti serão benditas todas as nações da terra e eu vou fazer um grande nome. Então a bênção que Deus tem em Abraão é Deus que vai fazer e é Deus que vai fazer o grande nome dele. Então Abraão, ele demonstra um contraste entre esse princípio revelado em Babel e agora Deus está construindo algo novo por meio de Abraão e da promessa de Deus na vida dele. Então nós vamos ver ao longo da história da redenção esses dois movimentos. O princípio de coordenação humana andando de um lado e o princípio de unificação, de unidade relacional feita por Deus por outro lado. Em momentos eles vão ser convergentes, em outras situações vão ficar neutros, em outras situações elas vão ser divergentes, ok? Então hoje eu vou compartilhar essa palavra com você. Uniformidade não é a mesma coisa de unidade, certo? Se esse vídeo te abençoou, se isso fez sentido para você, compartilhe com outra pessoa. Vamos tentar buscar a verdadeira unidade, que é fruto da ação de Deus e não do nosso potencial de coordenação humana. Que Deus te abençoe e que você possa, em Deus, participar daquilo que Ele está construindo em nossas vidas e nas nossas igrejas e nos nossos ministérios. Forte abraço e até mais.